Sejam bem-vindos a mais um episódio do Escritório Podcast. Hoje estou trazendo aqui dois colegas, membros do BNI, e hoje iremos abordar um pouco mais sobre este tema. Eu trago aqui o Mauro, Bernardo, sejam muito bem-vindos ao episódio. Bem, obrigado pela receptividade, Marcos. Me chamo Mauro Rani, sou de Santa Clara do Sul, sou corretor de imóveis, trabalho na imobiliária Poça Mais Turma atualmente e faço parte do BNI, fiz parte do BNI 386 e hoje estamos juntos ali no Conexão do Vale, né? Como diretor consultor e estamos aí desenvolvendo esse grupo maravilhoso de empresários. Bernardo. Da mesma forma, obrigado pela oportunidade. Prazer estar sempre falando, né, sobre o BNI, o que é o grupo, qual é o objetivo disso tudo, a capacidade que isso tem de desenvolver, né, os negócios e as comunidades onde ele vem e fica inserido. Eu sou natural de Bagé, já fazem 8 anos que eu estou aqui na região dos Vales, moro em Lajeado, minha filha nasceu aqui e a gente decidiu fixar a bandeira por aqui. Eu tenho uma corretora franqueada de seguros da Prudential do Brasil e também, assim como o Mauro, também tenho o desafio como diretor consultor de desenvolver, né, um outro grupo que a gente tem na cidade de Lajeado, que é o chamado BNI 386 Lajeado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo falando sobre isso. Cara, assim, ó, eu ouvi falar do BNI este ano, através do amigo meu, o Denner, né? Acredito que vocês também conheçam ele, né? Grande parceiro. E ele comentou sobre isso e tu sabe que eu fiquei muito interessado nisso. Porque o que eu preciso? Gerar conexões, né? Para que eu tenha prosperidade também no meu negócio. Porque se eu não for atrás disso aí tudo, como é que isso vai acontecer aqui dentro? Como é que eu vou evoluir como profissional, como marca, como um escritório de contabilidade, né? Então envolve tudo isso daí. E eu quero trazer, perguntando para vocês, até para quem não conhece o BNI, né? O que é o BNI? Do que se trata? Como ele funciona? Como eu posso me tornar membro, como já comentamos, né? Como é que funciona isso aí tudo? Vamos em frente? Bom, BNI, para resumir, né? Ele hoje se considera como a maior e mais bem organizada organização de networking profissional do mundo. Isso surgiu há 40 anos atrás. Um empresário americano perdeu o seu maior cliente, o cara que representava 80% do faturamento do seu negócio. Empresários assim, né? Como nós, a gente sabe o impacto e o tombo que isso, né, se leva a partir disso. E ele foi sempre, coincidentemente, ele sempre foi o cara que conhecia todo mundo. Ele conhecia o Marcos, que era contador, o maior corretor de imóveis, o Dena também, que tinha contador de imóveis, o advogado, ele sempre foi o cara que conhecia todo mundo. E ao invés de ele ir pedir ajuda para essas conexões, ele decidiu começar a conectar estas pessoas entre si, e essas pessoas começaram a fazer negócios entre si. Isso foi gerando nessas pessoas, para com ele, uma obrigação de reciprocidade. Ele entendeu que a partir disso ele poderia criar um método de negócio e começou a criar reuniões e encontros destas pessoas para que se criasse no outro, permanentemente, essa obrigação de reciprocidade. Foi a partir daí que ele criou o BNI, né? Então, a gente fala muito sobre isso nas reuniões de apresentação do método, né? Ele fala muito que o que mais importa, né, é o quanto tu conhece do outro, que é o que vale. Realmente uma frase célebre do Ivan Misner. E o BNI surgiu a partir disso, desta necessidade latente de um empresário americano. Isso é uma coisa bem bacana, porque olha como tu consegue conectar pessoas de diferentes profissões ou negócios, onde tu começa a suprir uma a outra, né? Exatamente. Então, como é bacana isso. Isso o próprio método já traz, né? Então, como o Bernardo falou, através de indicações e referências. A gente nem chama de indicações, é referências, porque referência é diferente. É referência, quando eu referencio alguém, eu estou trazendo toda a credibilidade dessa pessoa, toda a capacidade de entrega também, a partir da minha liderança. Então, todo aquele caminho que antes a pessoa precisa vencer comercialmente, né? Que é ganhar a confiança do outro, ela já passa a estar estabelecida pela minha liderança, que eu referenciei a pessoa. E como o Bernardo falou, essa questão do Ivan ter criado esse método, né? E os americanos são muito bons nisso, eles criam os métodos, e o BNI tem muito disso. Por que dá certo? Porque o BNI ele é intencional.
A gente está lá sim para fazer relacionamento, para se conhecer, para criar relações fortes, conhecer o negócio do outro, referenciar, mas a gente está lá com o objetivo sim de prosperar financeiramente, aumentar a cartela de clientes. Mas isso é feito de uma forma dentro de um método e o bacana é que o método, como eu digo, ele é perfeito, ele acaba envolvendo todo mundo e ele acaba desenvolvendo as pessoas também. Então, aquela pessoa, aquele empresário que entra no BNI e tem desafios de fazer aquela primeira prospecção, fazer a conversa, o BNI tem um método que você vai desenvolver, você vai aprender a fazer isso. A pessoa o empresário que tem desafios daqui a pouco de usar a rede social, de se expor, de fazer uma apresentação em público, lá no BNI a gente desenvolve essa habilidade. Aquele empresário que tem talvez uma gama de clientes e pessoas para ser referenciado, mas acaba não o fazendo por algum motivo, lá no BNI ele acaba fazendo. Então, o método, como eu digo, ele é perfeito, ele induz, ele é intencional, ele ajuda o empresário dentro das suas limitações. E quem entra no BNI tem vários benefícios. Tem essa parte do desenvolvimento do próprio negócio, então a pessoa tem que estar preparada, porque realmente, né, Bernardo, o negócio vai crescer de acordo com como ele se envolver no grupo do BNI. Ao mesmo tempo, ele cresce como figura empresária. Ele cresce como empresário, ele cresce com a sua autoridade. Então, o BNI é uma gama de benefícios, né, fazer parte desses grupos. E como você disse, né, a gente tem essa questão de ter a cadeira exclusiva também, né? Então, a gente não tem dúvida em referenciar, porque nós temos a exclusividade dentro do BNI. E isso é muito bacana porque não tem competição dentro do grupo. Não gera concorrência? Não gera concorrência. Então, a gente brinca, né, Bernardo? A gente se torna um canivete suíço. A gente está num churrasco, a pessoa precisa de um dentista, eu tenho um dentista para indicar, é o cara do BNI. Aí o cara bateu o carro, não tá feliz com o seu seguro, opa, eu tenho alguém para te indicar. Aí a pessoa precisa lá um corretor de seguro de vida, opa, tem alguém. Um contador, tem alguém para indicar. Tem um corretor, tem alguém para indicar. Então tu vira uma pessoa assim que tu te torna importante no meio dos grupos, porque as pessoas acabam... Mauro, eu preciso de alguém... Tu sabe de alguém? Eu sei, eu conheço. Conheço do meu grupo, Conexão do Vale, conheço do 386 e se precisar eu recorro a outros BNIs também de toda a região. O legal, assim, até... Ontem eu fiz mais uma gravação de podcast aqui, de umas meninas, e eu conversei com elas, referente ao BNI, né? E ela se interessou. Ah, mas como é que funciona? Como é que é, não sei, né? Sim. Eu comecei a explicar, não dei tudo para ela, mas comecei a deixar ela mais curiosa. E aí, como nós teremos o evento, sim, eu vou mandar o link para ela também fazer parte, participar. Porque o que eu expliquei para ela? Ali tu vai ter leads quentes, né? Tu vai poder ganhar dinheiro tanto indicando ou recebendo. Dos dois lados tu acaba ganhando, né? Então, eu comecei a mostrar, falar para ela, ela se interessou muito, né? Então, agora eu vou esperar a gente finalizar a questão do evento para poder mandar para ela também participar no dia do lançamento. Para ela ver como vai ser todo este movimento. Isso. A gente até, quando uma pessoa pede assim, né, Bernardo? Quando a pessoa vem assim, a gente pede, mas o que é esse BNI, Mauro? Me explica. A gente explica por cima, assim. Quando eu digo por cima, é assim, explica o básico. Mas a gente diz assim, tu quer conhecer mesmo? Vem, participa, sem compromisso, vem participa de um evento de café, de evento de networking que já temos, né? O mínimo que tu vai ter, tu vai sair de lá com 60, 70 conexões, tu vai sair com uma lista de pessoas que são os membros, né? Que é a nossa ata, né? Então ele sai com todos esses contatos. Tu vai conhecer pessoas, tu vai te relacionar. Isso é o pior que pode acontecer. Agora, se tu gostar e tiver uma vaga, a tua cadeira estiver disponível, tu pode entrar. Agora, se não tiver nesse, tem outros grupos se formando na região. Tem Encantado se formando, né, Bernardo? Tem Teutônia, quem sabe logo também teremos um grupo. Estrela está se ensaiando para ter um grupo também. Temos Venâncio, tem Santa Cruz. Bom, o BNI, o Bernardo sempre fala isso nas apresentações, né? Onde o BNI chega, ele fica e expande por causa do método. E ele tem um poder de aglutinar pessoas também que querem crescer. Então esse é um poder muito forte do BNI. Ele aproxima empresários, empreendedores que estão querendo se relacionar, estão querendo crescer, estão dispostos a colaborar um com os outros. Assim,
Perguntando para vocês, eu já tenho a minha parte, como eu cheguei no BNI, eu queria saber de vocês, como vocês chegaram até o BNI? Dando um passo atrás, antes dessa história, né? O BNI está no Brasil desde 2009. E já estava nas regiões centro-oeste do Brasil, com uma outra liderança. E em 2013, 2013, um trio de portugueses, conectado por um brasileiro que morava em Portugal, trouxe o BNI para as regiões do sul Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, o BNI está desde 2022. E ele veio vindo. Em Porto Alegre, ano passado, o primeiro grupo completou 2 anos e meio. O ano passado. De Passo Fundo, começou a postar coisas do BNI e tal. Falei, cara, o que é isso? Mesma coisa que o Denner fez contigo. Ele falou, olha, funciona assim, assim, assado. E como o meu negócio, pessoa jurídica, particular, ele funciona a partir de um método de referência, só funciona assim, eu falei, cara, eu preciso conectar o meu negócio com este negócio. Vai dar uma liga. E dito e feito, falei, como é que eu faço para fazer esse negócio acontecer em Lajeado? E aí ele em 5 minutos, eu estava com um café marcado em Lajeado, no outro dia, com o diretor executivo da Regional Centro-Sudeste. Sul RS. A nossa regional Centro-Sul RS. Centro-Sul RS. Centro-Sul RS. E aí, isso foi em março de 2024. E a partir disso eu comecei as conversas, vieram as enchentes, a gente ia lançar o grupo aqui na região de Lajeado. E aí, dadas todos os desdobramentos posteriores a isso, a gente começou a fazer reuniões para formar o grupo. Então, a minha conexão se deu dessa forma, dentro do BNI, e coincidentemente, a mesma pessoa que te conectou com o BNI, o Denner, me convidou para um evento. E aí eu quero deixar uma deixa que se estende também às pessoas que a gente convida para participar de uma reunião do BNI. Na maioria das vezes, a oportunidade está naquela conversa que tu evita. É verdade. E onde eu quero chegar? O Denner me convidou para um evento na igreja, na Lagoinha. Era o CRI. E eu relutando, né? Com aquele velho preconceito. Cara, o que eu vou fazer na igreja? Não sou o cara ativo nesse sentido. E aí mas eu vou ir. E eu fui aberto à oportunidade. Lá eu conheci esse cara. O que aconteceu? Eu falei, cara, tu tem que conhecer o BNI. A gente estava formando o grupo. Tem que conhecer o BNI. Ele foi. O que aconteceu? Ele virou membro. Ele foi aberto também à oportunidade. Virou membro, virou presidente do grupo. Que a gente lançou depois em março. E hoje, o que está acontecendo? Ele é o cara diretor consultor que está lançando o segundo grupo da cidade. Conexão Mas do por Vale. que tudo isso aconteceu? Porque conheci o Denner, eu vim no evento, conheci ele. Talvez isso aqui está acontecendo hoje por causa de quem? Por causa do Denner. Uma pessoa, de novo. E isso acontece dentro do BNI. Exato. Também. Toda ação tem uma reação. Exatamente. Cara, quem é que eu quero conhecer? Eu participo de uma reunião do BNI, eu digo, eu quero conhecer o Marcos Altman, que ele é contador. Alguém conhece ele? Cara, alguém vai te conhecer. Alguém vai trazer um nome. Vou te dar um exemplo, o meu exemplo. Eu queria me conectar com uma determinada pessoa, uma empresária de Lajeado. E aí eu fiquei 4 semanas... Aqui já estamos avançando um pouco da pauta da pergunta tá que tu me tudo fez. certo. Não, tá tudo certo. Mas até para contextualizar, né? Nas nossas reuniões do BNI, todos os membros que fazem parte, eles têm um momento onde eles pedem quem são as pessoas que eles querem se conectar. Para quem que eu quero vender? Quem que eu quero falar essa semana? E nesse momento da minha oportunidade, eu fiquei 4 semanas dizendo, olha, eu quero conversar com tal pessoa. E ninguém me passava o contato dessa pessoa. Bastou uma pessoa se tornar membro e entrar na reunião, e eu continuei pedindo. Na 4ª semana eu disse, eu quero, minha referência da semana é a fulana de tal da empresa tal. O que aconteceu? No outro dia, o telefone da pessoa me conectou com a pessoa. Então, o BNI ele vai fazendo isso, ele te gera esta questão de proximidade. A gente fala muito sobre esquentar o lead, mas logo a gente chega, mas eu queria focar na resposta da tua pergunta, logo a gente chega lá. Não, mas tu sabe que um pouco, eu também assim, eu vejo a minha esposa, a Thaís,
ela é a contadora aqui também do escritório e ela sempre está à frente das coisas. É reunião com mulheres, é movimento com... Tudo baseado nisso aí, né? Pensei assim, eu acho que estou tendo um pouquinho de ciúmes dela, né? Que ela tá tendo... Tô ficando para trás, né? Ela tá fazendo muitos movimentos, tudo baseado na contabilidade, empresário, sempre tá à frente, né? Pensei... Eu também vou ter que ver um negócio para mim, né? Sim. E aí, quando o Denner me conectou, comentou referente ao BNI, fiquei pensando, eu tenho que ver esse negócio. E aí, tomei um café lá, e aí, como a cadeira de contador já estava ocupada, tinha uma outra cadeira lá, só que eu não vi muito interesse nela, que era a regularização de obras. Então, eu pensei, para mim não está fazendo muito sentido, né? Mas tudo bem, tudo certo. E aí eu já deixei o recado, não sei se foi contigo, Mauro, com a Diandra. Já deixei. Exato. Isso, eu deixei o contato com ela e disse, momento que vocês abrirem a segunda turma, eu quero ser contatado. Eu quero participar. E ficou. E aí passou um tempinho e depois o Mauro me chamou se eu tinha interesse para fazer parte, né? E aí eu começo a ver o movimento que a gente começa a fazer. A gente começa a ficar mais conhecido, né? Porque boca a boca vai rápido, né? Isso. Então esse é o bacana hoje de participar de um grupo assim, em expansão, que é o Conexão do Vale. O 386, acredito, também já está um número maior de membros. Eu não sei quantos membros hoje tem o 386. Hoje, dia 13 de novembro, 52 membros. É legal uma das coisas que tu falou sobre tua esposa estar fazendo parte de vários movimentos, né? Isso aí. O que é importante trazer, assim, diferente de todos esses movimentos que a gente vê no mercado, de reunião de associação comercial, CDL, jovens empresários, maçonaria, né, o grupo do CrossFit. Diferente desses ambientes que a gente tem a intenção muitas vezes de fazer um networking, onde muitas vezes eu vou lá na reunião do CDL, da Cassis, que seja, a gente se conecta, a gente troca cartão, acaba o almoço, cada um vai para sua casa, para sua empresa. Se algum dia eu lembrar ou eu precisar daquilo que tu tinha do teu trabalho, talvez eu vá te ligar. E acabou aí a nossa conexão. O que o BNI faz? Ivan Misner, ele organizou e criou um método do networking. Ele não inventou a roda. Ele só criou um método e organizou essa bagunça toda. O que a gente faz lá? A gente vai tomar 50 cafés no ano. Eu vou te encontrar 50 vezes por ano. 50 vezes por ano, eu vou ter a oportunidade de me relacionar contigo, de aumentar a minha relação de confiança contigo. Se em algum momento eu me topar com alguém num churrasco, como o Mauro trouxe, que precisa do teu trabalho ou não, cara, tu é a pessoa do contato. E como o Mauro trouxe muito bem isso, né? O método e o modelo americano, ele faz com que esse seja um ambiente que eu tenho que ser intencional. E como o método ele faz com que eu também me alavanque a partir disso, cara, eu preciso sair da minha zona de conforto. Isso aí. O BNI trabalha muito sobre meritocracia, ele vai te colocar na vitrine se tu doar mais negócios para os outros. Ele valoriza muito o cara que está doando para o outro. Ele é um ambiente extremamente de plantação. O empresário que chega lá querendo caçar mais do que doar, é um ambiente que não é para ele. Quem vai com o coração aberto... O método acaba excluindo, né? Ele espana. Tem uma certa estatística, assim. As pessoas que mais doam, que mais se interessam e ajudam, fazem referências, são automaticamente as que mais recebem referências e também fecham negócios. É isso aí. Mas sabe que eu fiquei pensando assim, como ia funcionar e tal, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Será que eu vou conseguir me doar o suficiente? Fica aquele gelo. Sim. Aí, comentando que tu falou ali, são 50 encontros. Eu fiquei pensando nas primeiras vezes que eu fui, por que tantos encontros? Né? Não faz muito sentido, isso não entrava na minha cabeça. Cara, uma vez por mês, 2 vezes por mês, tá ok. Né? Eu vou viver aqui o que eu tenho para fazer e deu, segue o... Né? Só que agora a gente, estando no meio, participando da coordenação, começa a entender como tudo funciona por trás. Né? Então, a recorrência dos encontros,
pessoal fica conhecido, né? Então, isso vai gerar conexão entre todos. Isso aí. Isso faz parte do método. Isso. Por que 50? Porque tem um motivo. Eu me encontrar toda sexta, eu prestar conta do que eu tô fazendo para os demais membros. Quantas pessoas eu indiquei para ti? Quantos negócios eu fechei? Para quem que eu vou agradecer hoje aqui no grupo? Tem um motivo. De novo, volto naquilo que eu estava te falando sobre as reuniões de entidades comerciais, vamos dizer assim. Cara, eu vou fazer... Beleza, a gente almoçou hoje. A gente vai almoçar, se tiver um almoço, daqui a 30 dias de novo. Qual é o compromisso que eu tenho contigo de a gente fazer alguma coisa? O BNI, ele faz com que eu tenha, assim, um compromisso com o grupo, com o Mauro, com o Marcos, com quem está envolvido e tomando café comigo toda semana. Esse é bacana a gente bater bastante nessa tecla, porque o método e a organização que foi criada faz com que quem esteja lá precise estar permanentemente doando e fazendo pelo outro. Sim. E o que é muito legal, assim, foi ontem, eu acho. Sexta-feira, eu fiz uma entrevista também sobre questão de BNI, e aí o cara me perguntou, cara, o que tu fez, assim, para poder lançar o grupo e tal? Eu falei, olha, eu acho que eu tive a capacidade, talvez, ou a habilidade de conectar as pessoas certas. Eu não sou de Lajeado, quem se formou comigo não está aqui, a minha família não é daqui. A minha rede de contatos, até pouco tempo atrás, ela era pequena. Eu tive que ter a habilidade de conectar o Mauro, que tinha uma rede de contatos de 200 pessoas, a Diandra, que tinha uma rede de contato com mais 200 pessoas. Eu fui achando as pessoas certas e as pessoas certas foram se conectando. A gente fala muito sobre isso. Cada pessoa carrega consigo uma rede de contato de mais ou menos, em média, umas 200 a 250 pessoas. Quando a gente quer que um membro entre, ou quando o membro entra dentro de uma equipe, a gente chama isso de uma equipe, né, de um grupo, a gente não tem a intenção de vender para o Mauro ou para tu quando tu entra. Eu tenho a intenção na tua rede de contatos. Percebe que tu está vindo com novas 250 pessoas que, cara, eu não conheço. Para ter uma ideia, semana passada, na nossa reunião, em uma semana, foram fechados R$402 mil de negócios entre os membros, de pessoas que não se conheciam. Se eu fizer um recorte dos últimos 9 meses, de março até agora, são R$3 milhões de negócios fechados, de pessoas que não se conheciam. Percebe que isso é um dinheiro completamente novo. Olha o impacto disso, não só para os nossos negócios, mas para as comunidades onde a gente está inserido. É um dinheiro novo. E que se eu não tivesse lá, eu não teria a capacidade nem a oportunidade de conectar com essas pessoas. Que legal isso, sabe? Como é importante a gente poder ter... E outra, né? Também tem que vir a confiança por trás disso aí tudo. É por isso que precisa ter esse encontro semanal. A gente estabelece confiança com o tempo nas pessoas. Algumas pessoas, logo no primeiro aperto de mão, tu já estabelece confiança. Mas a gente vive numa região que não é assim, né? O alemão é mais desconfiado. Sim. Então precisa ter um tempo. Mas depois que confia, né? Confia. E uma coisa que é muito interessante falar, que a pergunta que tu fez, mas por que toda semana, né? O BNI, ele tem que ser encarado como uma parte da tua empresa. Ele é um negócio. A gente não vai lá só para tomar café, ver, sorrir, apertar a mão. Não, a gente vai lá para fazer negócios. Toda terça e toda sexta a gente está trabalhando. Então, das 7 às 9 a gente está numa reunião de negócios. Toda vez que eu vou lá e preparo em casa o meu pitch de 30 segundos e capricho, por isso que a gente orienta para não preparar em cima da hora, né? Quem é que é o cliente que eu quero atingir? Quem é a pessoa que eu quero me conectar? Que o Bernardo falou, eu quero aquela pessoa. Eu estou indo falar com quem? O Bernardo, que está com o grupo de 52, ele vai lá falar com os 51 representantes comerciais que ele tem, que representam ele, que falam dele. Eu vou hoje, nosso grupo está chegando em 30 já, está sendo lançado já 27, 30 pessoas. Eu vou lá falar com os meus 29 representantes comerciais. Então eu estou trabalhando marketing, eu estou trabalhando minha equipe comercial. Agora, o empresário que faz isso uma vez por mês só, ou uma vez a cada 6 meses, qual é o futuro ou o sucesso que ele vai ter? Agora, se ele fizer recorrentemente isso. Então, assim como eu faço isso, os meus colegas também fazem isso. É o que o Bernardo falou, eu estou interessado na rede de contato dos meus colegas, assim como eles estão interessados na minha. Sim. Então, essa é a sacada do BNI. A gente vira grandes amigos, a gente vira parceiros, só que é todo mundo se ajudando, é um trabalhando pelo outro.
entendeu? E aqueles que mais doam, givers, ganham mais. Essa é a sacada do BNI, a metodologia. Que legal. Mari, essa câmera parou? Sim. Tá, então tu usa do meio aqui. Tá, beleza. Só deu BO ali. Não, é tranquilo. Só para não fugir um pouco aqui, deixa eu... Tem coisas que... Posso... À vontade. Falar de valores, né? São coisas que a gente fala em toda reunião, né? São valores muito sólidos. Não sei se tá gravando ou não. Não, pode falar. Pode falar, tá gravando. Porque, como toda entidade, toda organização, né, que perdura ao longo do tempo, passa por valores muito sólidos, né? Uhum. E o BNI tem alguns valores que permeiam, vamos dizer assim, toda a organização. E talvez ele dura tanto tempo por esses motivos, né? E quem compactua desses valores dá muito certo nesse negócio. O principal, o Mauro trouxe agora, que inclusive é uma marca registrada do BNI, que é o Giver's Gain, que é o ganho do doador. Ou seja, o quão mais eu doar de negócios, uma hora essa roda ela vai voltar para mim. Mas eu estava falando para o Mauro, metade dos negócios que eu fechei para a minha empresa ao longo deste ano vieram do BNI, de referências de outros membros a partir do BNI. E coincidentemente, se eu fizer um recorte do meu... A gente tem um aplicativo, a gente chamado BNI Connect. É como se fosse um LinkedIn do BNI, que além de... Ali que eu me conecto com os 77 países do mundo, que são mais de 11.700 grupos espalhados pelo mundo. Se eu tenho a intenção de me conectar e expandir o meu negócio, a partir disso eu posso fazer por ali. Mas enfim, nesse aplicativo eu também lanço tudo que eu estou fazendo pelo grupo. Eu vou fazer uma reunião com o Marcos. Vou registrar lá, reunião com o Marcos. Eu vou passar uma referência para o Mauro, de um cliente que quer comprar um imóvel. Eu lanço lá neste aplicativo. Da mesma forma, quando eu fecho uma venda, o Mauro referenciou um cliente para mim, eu fechei com esse cliente. O que eu vou chegar e vou botar lá e vou dizer? Eu tenho um obrigado para o Mauro por um negócio fechado de 20 mil reais. Eu registro tudo lá. E onde que eu quero chegar? Eu fiz um recorte hoje de manhã e, coincidentemente, tudo aquilo que eu vendi no BNI é exatamente aquilo que eu doei de negócios. Deve mudar 20, 30 mil reais. Mas eu vou mostrar, depois eu vou mostrar em off para vocês exatamente a mesma coisa. E cara, isso é a prova de que esse negócio funciona. O quão mais eu dou, mais eu recebo. E o método ele é tão incrível porque ele não tá nem aí se tu tá vendendo mais que ele. Ele quer saber o quanto tu tá doando pro outro comparado com o Mauro. Inclusive, quem fica no primeiro lugar lá no ranking é quem mais doa. Coincidentemente, se tu olhar nos negócios, os obrigados por negócios fechados, é o cara que também tá lá na frente. Pontuando, exatamente. Pontuando. Então, o método, o Ivan Misner criou um método incrível. Ele valoriza permanentemente aquele cara que tá mais doando do que vendendo. Então, quanto mais tu doar, mais o outro membro vai te enxergar diferente, que tu tá sim querendo colaborar. E porque ao natural isso vai acontecer. Em um momento eu referenciei um cliente para uma empresa e o cara fechou um negócio de 160 mil reais. Olha a obrigação de reciprocidade que esse cara vai ter comigo. Se ele não tiver, os outros membros da mesma forma, eles vão querer se conectar comigo ou me indicar algum negócio para que em algum momento eles recebam. Te torna interessante. Exatamente, cara, mas eu preciso me conectar com o Bernardo. Ao mesmo tempo, não deve nada a ele, né? Exatamente, e tá tudo certo. Tá tudo a gente não tem pagamento de comissão, né? Isso é uma coisa muito legal. Sem Valores comissão. sólidos que permeiam isso. É um ambiente sem comissão. Qual é a nossa comissão? É um agradecimento pelo negócio que a gente fechou. Ponto final. Que legal. E até, querendo ou não, fazendo dessa forma, acaba meio que obrigando a outra pessoa também fazer o mesmo, né? Exatamente. Ela vai ter, assim, o carinho que tu teve com ela, a atenção, colocou a tua credibilidade, usou a tua liderança, né? O poder de liderança de influenciar alguém a comprar dessa pessoa. Essa pessoa que vendeu, ela fica com essa dívida contigo. É como aconteceu com o Ivan há 40 anos atrás. Sim. Entendeu? Então ele ajudou as pessoas a fazerem negócios, as pessoas fizeram muitos negócios e a roda começou a girar, os caras começaram a indicar. É mais ou menos quando a gente dá carona para alguém, né? Parece que fica aquela dívida, né? Dia de chuva, pneu trocando, carro quebrado. Nunca mais o cara esquece que tu deu uma carona para ele, né? Eu tenho um amigo que ele tinha virado o carro
e na volta de uma festa. E até hoje ele lembra. Ele tá com a cicatriz até hoje, ele lembra ainda. Ele diz, o Mauro me levou. Até hoje ele lembra. Então é mais ou menos nessa linha. Mas sabe que essa questão de parcerias aí, eu acabei fechando uma parceria até aqui. Eu vou fazer um merchan agora, tá? Para um cliente meu. Até eu já preparei tudo aqui bonitinho, né? Porque assim, ó, eu acredito muito nisso, em parceiros, tá? Porque sempre tem os dois lados, né? Que nem eu combinei com ele, tipo, eu vou fazer um merchan pra ti no meu canal e em troca tu me dá uma assistência na questão da configuração do equipamento. Certo. Então, hoje eu tenho aqui como parceiro, né? Que é a Casa do Computador Tech, do bairro Canabaro, né? Então, eles prestam todo o suporte aqui para mim, né? Na questão de configurações, até às vezes uns equipamentos, eles acabam fornecendo em comodato, né? Pela parceria, né? Então, isso acaba me ajudando aqui também. E isso é muito bacana, porque hoje, eu vou ler um pouquinho aqui, tá? Então, eles são especialistas em manutenção de computadores, notebooks, periféricos, com peças de qualidade. Trazem confiança no suporte empresarial com atendimento rápido e garantia em todos os serviços, né? Então, isso acaba sendo muito bacana. Eles tendo toda essa parte aí que eles conseguem oferecer para todos os empresários, né? Isso. Então, isso é o mais legal. Então, aí, quem quiser seguir ou procurar eles nas redes sociais, @Casa do Computador Tech. Vamos continuar, então, aqui? Até vou pegar esse gancho aí, se tu me permite. À vontade. Além de a gente fazer referências, a questão da parceria dentro do BNI é uma coisa muito forte. Então, assim como o Bernardo falou, que nós temos um aplicativo que nós podemos nos conectar com o mundo todo, com o Brasil todo, com outros grupos. Eu posso fazer parceria com pessoas de outras localidades. No meu caso, por exemplo, corretor de imóveis. Se eu tenho clientes aqui no Vale do Taquari e que querem investir no litoral do Rio Grande do Sul ou litoral catarinense, eu hoje não consigo pegar o carro, ir lá e em pouco tempo conseguir estar a par dos melhores produtos para oferecer para esse meu cliente. Ao mesmo tempo, esse cliente ele não tem a confiança de confiar em alguém no litoral. Então ele acaba não investindo muitas vezes, não acaba realizando o sonho, talvez, de ter um apartamento na praia para morar, para alugar ou para veranear. Eu, através do BNI, conheci o Wilson, do Capão do Imóvel. Até estou fazendo propaganda para ele, mas é fato. A gente se conheceu pelo BNI, a gente fez uma vídeo e a gente se conheceu ali, já estabelecemos conexão, já começamos a fazer um referência para o outro. E ele fez para mim aqui, que ele tinha clientes daqui comprando lá, mas que tinham áreas de terras, terrenos para vender aqui. E ao mesmo tempo eu tinha clientes para procurar imóveis no litoral. E faz agora 3 semanas eu estive lá conhecendo, inclusive postei um vídeo nas minhas redes, estabelecendo uma parceria. Claro que a gente tem parceria com vários corretores do litoral, mas olha que bacana, é uma pessoa que eu passei a conhecer através, que nem o Bernardo falou, através do movimento que eu fiz quando eu vim aqui nesse evento da igreja ali do Denner. Foi a partir desse movimento. Agora eu tenho conexões com vários corretores que eu posso ter de todo o Brasil. Assim também o Alfredo e o Léo, né, sempre trazem um exemplo da questão da cidadania. Um escritório lá da Itália, né, procurou um escritório aqui do Brasil de advocacia que pudesse fazer uma parceria na questão de cidadanias. E por o sobrenome deles ser italiano, mas eles moram lá em Santa Cruz, onde quase todos são alemães, né? Enfim, mas eles estabelecem essa parceria e hoje eles têm esse negócio em comum. Então, eles têm uma parceria com a Itália. Então, nós temos pessoas aqui no 386 que também já fizeram negócios, né? O William fez negócios com a Austrália, se eu não me engano. Índia. Então, parcerias acontecem. Então, é muito legal também porque ela aproxima pessoas do mesmo segmento e possibilita negócios que antes eram imagináveis. Então, é muito legal isso A também. forma de chegar também, né? Porque estar no BNI é porque essa pessoa já passou por um filtro bem grande, né? Por causa do que o Bernardo falou, dos valores. Então, se ela está no BNI, já é uma pessoa assim, a pessoa já é confiável. Então, tu já consegue avançar um pouco mais, entende? Nós temos casos aqui, por exemplo, do Cassiano, né? Da Supnet, que queria conhecer um prefeito lá
do Sudeste conseguiu fazer uma conexão através do BNI. Então, o BNI também te leva até clientes, né? Então, é uma rede assim, muito intencional e muito assertiva. Não, é bem interessante isso, porque, cara, eu acho que hoje a indicação, né? Eu falo como contador agora, né? Na minha profissão, assim, para mim é muito difícil chegar na porta lá, ó, me atende aí, eu sou contador, vamos conversar, né? O cara nem vai me receber. A não ser que ele já esteja mais para lá do que para cá de raiva do contador dele, mas senão é uma loteria isso. Sim. Né? Então, a questão da indicação assim, eu também escutei em um outro podcast onde o Joel J, se eu não me engano foi ele que falou, que 80% dos negócios fechados através da indicação, querendo ou não, é muito mais fácil. Sim. Tu só precisa ir lá para bater o martelo, né? É um vídeo célebre dele, 87%. Isso aí, eu não me lembrava certo, eu sabia que era 80% ou mais, né? Então, ele fala muito sobre isso, né? Se alguém te disser, eu tenho um método de venda que funciona 50% de taxa de conversão, tu vai fechar o negócio. E ele fala, eu tenho um que gera 87% de conversão. Mas eu tenho um que 70%, eu tenho um de 87%. É o que a gente faz no BNI. Método de conversão com 87% de taxa, porque a relação é a referência. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre esquentar o lead, né? O Mauro quer se conectar com alguém do litoral ou um empresário específico. Eu conheço alguém, mas o que eu vou fazer antes de passar essa referência para o Mauro? Eu vou chamar o cara, vou dizer, olha só, eu conheço o Mauro, ele é corretor de imóveis na cidade de Lajeado, ele é especialista em investimentos multi-imobiliários. Ele tem a intenção de se conectar com empresários do litoral gaúcho. Que faz sentido para ti ou não faz? O cara, faz. Então, beleza. Então, agora eu vou passar o teu contato para o Mauro e vou passar o contato do Mauro para ti. E ele vai te ligar. Vai ligar pro Mauro. Faz sentido te conectar com o cara lá? Faz. Total. Beleza. Quando o Mauro ligar pro cara, é meio caminhado, né? Um já abriu a porta e disse que tá tudo bem. Pode fazer. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei pro Mauro, né? E assim como o Mauro trouxe, a gente tem representantes comerciais, olhando para o 386, 52 membros, contando comigo, se eu olhar para o lado, eu tenho 51 representantes comerciais que estão trabalhando pelo meu negócio, obviamente. Se houver a oportunidade de alguém reclamando de algum produto, alguém planejando comprar alguma coisa, né? Ou alguém até mesmo querendo procurar o meu produto. Eu comento várias vezes, né? Diversas vezes ontem, 11 da noite, um membro me mandou uma mensagem. Bernardo, eu estava agora no bar, bebendo com as minhas amigas, e a fulana de tal caiu um tombo o ano passado e quebrou a perna. E na época ela não tinha seguro e só tinha uma previdência. Já falei para ela que tu vai ligar. Pode ligar para ela. 11 da noite. No bar. É isso aí. O que aconteceu? Hoje eu liguei para essa pessoa, a pessoa já estava me esperando. Amanhã teremos uma reunião para falar sobre o negócio. É bem assim. É um representante do meu negócio. Eu não estava lá. Quando a gente fala para o empresário, tu é contador, tu sabe muito bem. 50 representantes comerciais. Qual é o custo se eu tivesse dentro da minha empresa? Qual é o risco trabalhista se eu tivesse dentro da minha empresa? Eu não tenho risco nenhum. É só pagar a minha cadeira e estar presente no BNI. Óbvio que eu preciso construir, né, uma relação de confiança, ter toda aquela plantação, mas isso é o tamanho também da oportunidade que a gente tem de participar de equipes BNI. Que também justifica os 50 encontros no ano, né? Isso aí. E assim, uma coisa que eu trabalhei muito tempo com a Dale Carnegie em treinamentos, né? As pessoas vêm para um treinamento para aumentar a sua performance. Isso. Desenvolver habilidades, mas manter performance. Aumentar a performance, vender mais, fechar mais negócios, liderar melhor, enfim, ter resultado. Enquanto que a pessoa está, isso em qualquer treinamento, não só na Dale, mas em qualquer situação que tu vai fazer um treinamento, enquanto que você está em treinamento, parece que a performance vai aumentando, né? Gradativamente, tu atinge um melhor resultado. Mas por quê? Tu estás fazendo, tu está prestando contas, então tu está ali com um método, claro, do treinamento que tu tá pagando e fazendo, tu tá te mantendo em alta. No momento que para o treinamento, gradativamente aquele elástico começa a voltar e tu para de fazer algumas coisas. Sim. Não é fato isso.
Então, o que o BNI também é? Ele não substitui um treinamento, não é isso. Mas ele é como se fosse um personal, um mentor, sempre fazendo tu fazer, mas de uma forma prazerosa, boa, com método. Então, ele faz tu fazer o 1 a 1, que é a nossa reunião. Faz eu fazer, eu conhecer todos os 30 colegas, o que eles fazem, o que eles entregam, como é o trabalho deles, quem são os principais clientes, parceiros, players, como é que é o negócio dele. Aí eu posso referenciar ele, porque eu conheci de fato o negócio dele. O método faz eu falar em público. O método faz eu apresentar o meu negócio. O método faz eu me organizar e pensar de como que eu vou tornar atrativo o meu pitch da semana para todos os outros 30 ou 50 se lembrarem durante a semana que o Mauro pediu essa e essa referência. Então, querendo ou não, o método ele acaba fazendo a gente fazer o que de praxe nós deveríamos estar fazendo já. Isso aí. Entendeu? Mas só que o BNI, ele é um método, então ele te entrega muita coisa. Além do Connect, que é importante falar, né, Bernardo? O Connect é uma outra plataforma, um aplicativo que a gente recebe, a gente faz também a preparação para entrar no BNI, para conhecer o método, para não cair de paraquedas. Ao mesmo tempo, eu trabalhei com treinamentos e eu fiz muitos do BNI Connect. Tem formações e treinamentos na área de gestão, tem formação e treinamento na área de vendas, de oratória, de conexão, de liderança. Então, é muito qualificado também esse conteúdo do BNI Connect. Então, depois que nós lançarmos o grupo ali a partir do dia 2, todos os nossos membros também vão ter acesso aos 2 aplicativos. E isso também é legal. E, Bernardo, acho que vale também falar do Report to You, que é como se fosse também alguém te dizendo, ó, tu vai performar mais, tu vai ter mais visibilidade, tu vai fazer mais negócio se tu fizer mais 1 a 1, porque tu não está fazendo 1 a 1. Ou se tu der mais referências, né? Acho que é interessante comentar também. Eu ia abrir um parênteses também sobre essa questão do 1 a 1. Ontem foi a primeira vez que eu fiz. E como é importante a gente conhecer o trabalho do outro através. Porque na minha concepção, na minha cabeça, assim, eu vou chegar lá no BNI, vou panfletar lá dentro, o cartãozinho, o bolso estava grosso assim de cartão, né? Porque eu ia distribuir para todo mundo lá, né? Minha ideia era essa, né? Conversar, trocar uma ideia com o pessoal ali e vamos lá, vamos fazer negócio, né? Vem ser meu cliente, eu vou ser teu cliente. E assim a gente ia fazer o negócio, né? Na minha concepção era isso. Sim. E agora vendo como ele funciona, não, faz 1 a 1, conhece a pessoa, mostra o meu negócio, a contabilidade, eu vou ver qual o negócio dele, né? Ver se vai fazer sentido, muitas vezes até nós dois trocarmos serviços e assim a gente vai seguindo adiante, né? E voltou com os cartões para casa. Né? E voltei com os cartões para casa, né? Isso. Porque realmente eu acho bem interessante esse negócio de não ficar panfletando. Exatamente. Né? Porque acaba sendo chato isso. Eu não ia gostar, sim, mas eu ia gostar de entregar o meu. Né? Então, eu vejo dessa forma hoje. Então, a gente acaba mudando toda uma concepção, tudo como é tudo estruturado ali dentro para que o negócio funcione. Isso. Depois de uma pequena pausa, estamos voltando aqui, né? Nós estávamos falando sobre como é que é o Report Building. Report to You. Report to You. Exatamente. BNI tem 3 aplicativos. O BNI Connect, onde a gente lança tudo que a gente está fazendo, eu comentei mais cedo no vídeo. Tem o BNI Business Builder, que é uma plataforma que tem mais de 24 mil horas de treinamentos. E aqui é importante dizer, né? Quando um membro entra no BNI, ele se alinha ao método. A gente ensina como que esse cara vai fazer o networking profissional. Então, desde como que eu vou fazer uma referência, aonde que eu entendo que eu posso ter uma oportunidade de conectar alguém, como que eu vou me apresentar na reunião. Nenhum membro é apresentado a uma equipe do BNI sem fazer 2 treinamentos. Um programa de sucesso do membro e uma mentoria pré-indução. Então, existe todo um acompanhamento, existe um time de mentores, mentores que estão há mais tempo para acompanhar esse membro, para que ele saiba, né, ao longo do tempo, e vá aprendendo permanentemente como fazer, né, o networking profissional. Todas as semanas, em cada uma das reuniões, existe um momento de educação, onde a gente vai trazer algum tema relacionado ao método do networking profissional. Isso
de novo, método. Tem o terceiro aplicativo que a gente estava falando no início da conversa, que é o Reporting to You. Então, olhando para a nossa tabela do Campeonato Brasileiro, né? A gente tem lá uma tabela de todos os membros, aquele cara que está mais doando, o cara que está mais levando convidado para o evento. Eu posso entrar lá no meu perfil, vamos dizer assim, onde eu vou ver o que eu posso fazer para melhorar. Eu preciso fazer mais reuniões de 1 a 1, eu preciso trazer mais convidado, eu preciso doar mais negócios, eu preciso de mais obrigados por negócios fechados. Como é que eu saio da zona de rebaixamento e vou lá para onde está a turma da Libertadores ali? Então, isso, de novo, método para ensinar a eu fazer método. Basicamente, a gente vai falar muito sobre treinamentos, método o tempo inteiro. Para ensinar a galera a saber como fazer networking profissional. É isso aí. Isso eu acho que também é importante, né? Porque como é que tu vai chegar, às vezes, num negócio ou numa entrevista, ou enfim, tentar fechar um negócio de uma forma fria. Tu não tem nada nas mãos, tu não tem nenhuma carta nas mãos. Como é que tu vai fazer tudo isso aí? Então, isso aí o próprio BNI vai ensinar essa forma. Isso. Como o Bernardo falou. Lembrei agora, o contato frio. Isso. Isso não dava. Mas o contato frio não é uma referência no BNI. Isso. A gente, em alguns casos, 90% dos casos, a gente só passa uma referência, só vou passar uma referência para o Mauro se ele considerar que esta é uma referência. Mauro, isso é uma referência para ti? Ele sim. Beleza, então eu vou registrar esta contribuição no sistema, ponto para mim, porque eu estou doando para o Mauro. O Mauro foi lá, vendeu para esta referência. Ponto para quem? Para o Mauro que vendeu? Não. Ponto para mim de para mim. Então eu pontuo 2 vezes. Quando eu doei para o Mauro e quando o Mauro vendeu o negócio, é ponto para mim também. De novo, método que valoriza o cara que está permanentemente doando. Ponto para o Mauro que ele vendeu? Ponto 0. Porque o método vai valorizar o cara que está permanentemente fazendo pelo outro. Permanentemente falando pelo outro. O que é legal? Uma das coisas que é incrível, assim. Eu me conectei com membros de Santa Catarina. Coincidentemente, um membro tinha a sogra em Lajeado, ele participou de uma reunião, me conectei com ele, bateu o santo e ele começou a abrir mercado para mim em Santa Catarina. E todas as vezes que eu conectei com membros e pessoas em Santa Catarina, toda vez que eu abri o vídeo lá, o cara me recebia assim: e aí, Bernardo, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Todas as pessoas me receberam assim. Isso foi me mostrando que BNI é um ambiente permanentemente de colaboração contínua com o outro. O cara está preocupado em me ajudar. De uma maneira genuína. Porque ele sabe que em algum momento essa roda vai voltar para ele. Isso é muito fato. Eu estava agora fazem 3 semanas. Estava no litoral ali, quando eu fui conversar com o Wilson. Eu estava lá em casa, estava cortando uma grama lá na casa. E entrou uma mensagem de um cara de Caxias, que era do BNI de Caxias, e precisava uma conexão com empresários aqui do setor produtivo de alimentos. Então, olha só, ele conseguiu se conectar comigo através do BNI e ele trabalha com grãos, então ele tem uma operação de grãos e derivados que faz a base da alimentação de muitas empresas aqui do Vale do Taquari. E ele pediu se eu conseguisse conectar ele com o setor comercial, porque ele tinha grandes oportunidades, enfim, né? Não vou entrar no detalhe. E eu abri... O que eu fiz? Claro, eu não disse assim, vou ver... Não, eu já peguei, olhei assim, eu tenho esse empresário dessa fábrica de biscoitos, eu tenho esse aqui que é da fábrica de bebidas, essa aqui da fábrica de balas, e eu fiz as conexões. Aí depois é com ele. Sim. Mas eu conectei ele com essas 3, 4 empresas. Então, assim, ele não me deve nada, mas provavelmente ele vai fechar algum negócio, se não agora, mais para o futuro. Então, é difícil alguém negar o 1 a 1, é difícil alguém negar, como o Bernardo falou, uma ajuda, uma referência, um movimento, abrir uma porta, se for do BNI. Porque tu também faz isso, tu faz esses movimentos e tu fica feliz quando a pessoa te ajuda. Então, tu tem esse mesmo sentimento em relação aos outros. Isso é legal. Isso é muito bom, muito legal. Por isso que flui.
O legal, eu acredito que já tenha dito isso, mas o leque que tu abre de possibilidades de locais, regiões, então tu sempre vai te conectar com pessoas diferentes, de regiões diferentes, estados diferentes, até países diferentes, né? Então, como é interessante tu participar de um grupo, de um movimento assim, para poder agregar tanto para quem é membro ou para quem está indicando e quem está recebendo, né? Então, tu sempre vai ter dos dois lados isso daí. Exatamente. É muito importante isso daí, né? E isso foi também um dos motivos que eu quis me mexer mais, poder ter esse tipo de conexão, conhecer mais pessoas, empresários, né? Então, eu gosto de conversar com as pessoas, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de falar em público, mas é uma coisa que... uma crença limitante minha, e eu tenho que trabalhar isso daí, né? Então, até eu falei aquele dia lá na frente, na terça-feira, que é o dia do nosso encontro. Então, foi difícil. Para mim, foi um desafio aquilo ali. Mas, aos poucos, a gente vai indo, vai trabalhando isso daí, né? Exatamente. E tá tudo bem ficar nervoso. Tá tudo bem tu errar numa reunião do BNI. Lá, o BNI, nossas reuniões BNI são ambientes controlados. Isso. E tu pode errar lá. Tu não pode errar no elevador, talvez com o principal cliente que pode agregar mais valor pro teu negócio. Então testa, erra, fica nervoso lá, para ficar pronto quando tu te topar com alguém num evento, com alguém num elevador. Então o BNI, o Mauro fala muito sobre isso, né? Sobre BNI ser um MBA da vida real, né? Porque além, obviamente, todo mundo tá lá para plantar negócios, mas tem uma série de outros ativos que te vão agregando questão de confiança. Tu vai ver que na reunião 49, tu vai tirar de letra teu pitch. Tu vai pegar o microfone, tu vai estar com sede de pegar o microfone, porque tu vai estar confiante. E aí, um feedback, né? Eu tenho esta necessidade hoje, eu não participo tanto com o microfone, mas eu fico enlouquecido para falar mais. A prova disso que tá acontecendo aqui, né? E aí tu passa a entender, cara, por que Silvio Santos trabalhou até os 80 anos? Por que a Ana Maria tá lá com 75 todos os dias às 9 da manhã? É uma cachaça, né? O cara falar. É uma relação de confiança que tu vai construindo ao longo do tempo. Então, essa relação de confiança que tu passa a ter contigo, que o BNI faz com que tu crie essa casca, porque toda semana, 50 vezes no ano, tu vai ter que falar para 50. Nossas reuniões hoje tem 80 pessoas, 75 pessoas. É um evento. Em média. É um evento. Cara, eu vou botar a cara para 75 pessoas. 50 eu conheço, mas 25 eu nunca vi na vida. E o 386 já tem uma super produção, então fica uma coisa bacana, assim, aumenta a adrenalina, tudo. Ao natural. Exato. Quando eu for falar para uma reunião de 3 pessoas, cara, é diferente, né? Sim. Eu já tenho a casca. Já faz, né? Vai além do negócio puro por si só. Isso vai me transformando como pessoa profissional. Por quê? Porque o BNI ele tá me ensinando isso. É nítido, né, Bernardo? Se nós formos olhar, tem esse recorte também. As pessoas que entraram no 386, o jeito que eles falavam no início, o jeito que faziam os pitch, nós todos, né, enfim, mas alguns mais, outros menos, né? Hoje são os mais criativos, né? Eu tenho colegas ali, não vou citar, mas enfim, eles saíram assim, vamos dizer, de 1 a 10, né? Estavam num 4, assim, de capacidade de persuasão ou energia na comunicação. Eles estavam num 4, hoje estão num 7, 8 e estão sendo destaques no pitch de vendas, né? Então, o legal é isso, passa a ter confiança, né? É como eu disse, o método faz você se movimentar. E o Bernardo foi cirúrgico. Tu não pode errar na frente do cliente, tu não pode errar na frente de uma negociação, das câmeras, muitas vezes, numa palestra, mas lá dentro do BNI é o MBA da vida real do empresário, é a preparação para o mundo fora, para os negócios fora lá do ambiente do BNI. Essa questão, voltando um pouco dos pitches ali, eu preparei alguns, né? Escrevi, usei o ChatGPT para me auxiliar na questão do tempo ali e tal, porque eu botava a ideia para ele e ele montava para mim em 30 segundos. Aí eu cronometrei exatamente 30 segundos, bateu ali, né? Fui falar, quem disse que saiu, né? E eu tive uma dificuldade gigantesca, né? E até um dos pitches que eu fiz ali, eu li.
Porque realmente, assim, não deu. Até o último, na terça-feira, assim, esse já foi fluido. Exatamente, isso aí. Né? Então, porque eu criei ele na hora. Eu tinha um outro e eu criei esse na hora porque, como a gente tem o trabalho aqui de divulgar o escritório e tudo mais, a questão agora da reforma tributária também, né? Então, eu pensei, não, eu acho que é uma jogada isso daí. Eu vou falar para pelo menos 30 pessoas, né, sobre o nosso escritório, onde a gente vai fazer uma transmissão ao vivo falando sobre a reforma tributária. Então, foi uma coisa assim mais fácil, foi mais fluido para mim. E vai ser natural, exatamente. Então, a gente vê, porque tu tem que te forçar um pouco a fazer isso. Sair da zona de conforto novamente, né? Porque antes está sentado ali, só escutando o Mauro falar, né? Então, tá tudo certo. Sim. Mas a hora que tu vai botar a cara ali... Logo, logo eu vou poder sentar e vocês vão estar apresentando lá. Legal. Mas assim, eu acho que a gente já falou muita coisa sobre o BNI. Eu acho que dá para ter um conhecimento, né, do que é o método, como ele funciona e como faz para também... Eu acho que isso a gente não falou, mas como eu faço para participar através somente do café, mas como é que eu faço para me associar, como eu faço para fazer parte de tudo isso. Vocês querem só dar mais um parêntese sobre isso aí? Mais um ponto de reflexão, assim, se o teu negócio funciona com indicação, BNI é um caminho para ti. Se tu tá disposto a doar mais do que colher para o outro, BNI é um caminho, um negócio para ti. Se tu tem a capacidade de ampliar o teu negócio, se tu obviamente tu quer, senão BNI não é para ti. As perguntas básicas. Nas terças, o BNI não acontece naquela terça-feira ou na sexta-feira no 386. Ele acontece ao longo da semana. Porque é ao longo da semana que tu vai fazer a reunião de 1 a 1, é ao longo da semana que tu vai encontrar o amigo no futebol, que tu vai ir almoçar com um cliente teu, que tu vai poder referenciar para algum outro membro. Ele vai exigir de ti, mas tu tem que estar disposto. E quanto mais tu te entregar para ele, mais ele vai devolver para ti. Eu faço uma analogia, né? A gente tem uma idade meio parecida. Mas sabe o que é um atilho? Bom, o contador sabe o que é um atilho, né? O atilho, o quão mais tu esticar, exato, se ele rebentar, mais forte ele vai te bater. O BNI, ele é igual. O quão mais a gente se entregar, mais reunião a gente fizer, mais doar a gente dá, ele vai te devolver na mesma proporção. A gente fala muito sobre o BNI faz tudo pelo membro. Ele ensina, ele dá oportunidade, ele vai te treinar para tudo. Ele só não vai fazer a tua parte. Mas tu tem que fazer a tua parte para dar certo. Então, se tu te auto-responder essas perguntas, né? Eu estou disposto, porque a gente tem lá. E é legal de trazer a partir do exemplo, né? Mais da metade dos membros que estão lá, hoje, no nosso grupo, estão melhores do que entraram. No sentido performance pessoal, seja ela, melhor no sentido de ampliar o negócio. Tem gente que não tinha escritório, hoje tem escritório. Tem gente que está dobrando o tamanho da sua empresa por causa do BNI. Tem gente que decidiu deixar de fazer algumas coisas e passar a fazer outras, porque a experiência dentro do BNI provou que o caminho que ele tinha que seguir era aquele. Então, é o MBA na vida real mesmo. Pessoalmente falando e profissionalmente falando. Porque muitas vezes, como empresário, tu sabe bem isso, né? A gente é um empreendedor, um lobo solitário, né? Isso aí. No meio do negócio. E lá, 50 vezes no ano, eu tenho a oportunidade de me conectar com 50 empresários, cada um de um segmento, de um ramo diferente, faz com que eu também possa trazer alguma coisa para agregar no meu negócio, ou até mesmo dividir uma dor que eu tenho com esses caras e que eu vou aprender e que vai fazer com que eu melhore, né? E até mesmo eu diga que, não, isso eu não vou fazer, porque eu já entendi para que caminho que eu devo seguir. O ponto principal de tudo, eu diria que, volto numa primeira fala lá, a oportunidade está naquela conversa que tu evita. Primeiro caminho, vai numa reunião do BNI. Melhor maneira de saber como tu pode participar é participar de uma reunião do BNI. Vai tomar um café numa reunião BNI. Um evento de networking. Ponto. Aceita o convite.
aceito o convite. Porque a gente diz assim... Vai aberto, desarmado. A gente brinca assim, né? Quem te convida para uma reunião 7 da manhã na sexta-feira, que é o 388, não é teu amigo. A gente brinca, né? Então não é reunião que a gente fala evento. É um evento. Porque o que acontece? O empresário ele precisa do network para fazer negócios, aqueles que têm interesse nisso. E o BNI faz isso, ele conecta. Ele é um evento realmente de negócios, né? Então, como o Bernardo bem falou, eu preciso estar disposto, né? Quando antes foi falado como entraram no BNI, né? Eu ouvi falar do BNI em 2023 em São Paulo, dos meus ex-colegas da Dale Carnegie. Só que não tinha chegado aqui e não tinha conhecimento. E chegou em Santa Cruz, depois, enfim, estava se formando. E aí a gente se encontrou aqui em Teutônia, né? E me convidaram e eu fui. E quando eu fui à primeira reunião, eu entendi logo de cara o que é o método. Ele se conecta com o que eu vivia, né, já na Dale Carnegie, né, que é essa performance, esse fazer, se interessar pelo outro e se conectar. E também fez muito sentido para o meu negócio hoje. Então eu enxerguei isso, entrei logo, foi no mesmo dia, né, Bernardo? Fiz a inscrição, já assinei o contrato, nem li o contrato direito, vou ser bem sincero, e já fui na confiança e paguei a inscrição e entrei, né? Então a gente formou o grupo e depois eu só fiz uma transição para o novo grupo agora, né? Mas tenho sombra nenhuma que foi a melhor decisão que eu tomei, assim, no sentido comercial, para mim, me manter ativo em alta performance, me manter ativo e conhecido. Ele tem o VCR, né? Visibilidade, credibilidade e rentabilidade, isso, né? Então, assim, o BNI te traz isso, te traz visibilidade. Tu vai estar, em 50 vezes a gente vai estar lá tendo visibilidade, não só com os nossos 50 membros lá do 386, os nossos 30, mas toda semana passam 25 pessoas diferentes lá, que também são empresários, enfim, que são os convidados. No 386 passaram já o quê? 500? 700? Desde o início? Agora... Se eu atualizar a reunião de amanhã, uns 890. Olha aí. Então, além dos 50, 800 empresários, prestadores de serviço passaram lá e te viram lá, viram o teu pitch. Eu, inclusive, já fiz negócio com convidados, né? Então, isso é muito legal. Mas, como o Bernardo falou, o BNI é para todos. É para todos que querem performar, é para todos que querem crescer, é para todos que querem se doar, para todos que querem se envolver, realmente. Ele vai ter exigências, mas a exigência que o Bernardo disse é uma exigência de quem quer realmente ter performance e quem quer se manter ativo no seu meio comercial. Uhum. Então, tem tudo a ver para pessoas que querem prosperar. Tá? E é bem isso. Não adianta eu pegar e ficar explicando muito de BNI para uma pessoa. Eu explico sempre o básico. Eu digo, se tu faz negócio por indicação, se tu é um empresário que tem interesse de crescer, e se tu é uma pessoa que acha e tem metas estabelecidas, e tu acredita que 20 ou 30 empresários com rede de relacionamento poderiam fazer tu chegar mais rápido, o BNI é para ti. Eu ia falar todas as vezes. Sim, 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 sim. Exato. Então vem lá conhecer. Depois que tu conhecer na prática, aí a gente vai e tira o resto das dúvidas. Mas tu tem que conhecer na prática. Então, como eu disse antes, o mínimo que uma pessoa vai ter quando participa de uma reunião BNI, o mínimo, ele vai ter 2-3 horas de networking, vai se conectar com empresários, vai ver como empresários fazem negócios, se apresentam, vai ter 2 palestras, né? Vai conhecer mais de 2 negócios interessantes e, principalmente, vai sair já com, no mínimo, 20, 30, 50 conexões aí. Que legal isso. Então, como é importante a gente poder participar disso aí, né? Tu conseguir se conectar com as pessoas, né? E, óbvio, né? Fazer negócio e ganhar dinheiro. Isso aí. Né? Acho que esse é o mais importante. Queria ver com vocês também. Vocês querem deixar alguma mensagem? A gente já está indo para o fim aí. Querem deixar uma mensagem para quem quer fazer parte do BNI ou de vocês mesmos, experiência de vida? Bom, BNI hoje, olhando para o meu negócio, é a principal fonte de captação de cliente para o meu negócio. Mais da metade dos negócios que eu fiz esse ano vieram de referências geradas pelo BNI. A gente fala que a gente faz um marketing de rede, né, no Rio Grande do Sul.
não vou me lembrar e saber te precisar quantos grupos já são, mas na nossa regional, grupo em Encantado, 2 em Lajeado, 2 em Santa Cruz, 2 em Santa Maria, 2 em Cachoeira do Sul. Vamos para novos grupos, a princípio, grupo aqui em Teutônia e grupo em Estrela. A gente está falando de mais de 11 ou 12 grupos. Então, se eu quiser expandir o meu negócio, o meu mercado, a melhor maneira de eu entrar e chegar numa região é através de uma reunião no BNI. Nós temos um exemplo, um membro, uma moça que é membro dentro do nosso grupo, que ela entendeu e decidiu expandir o seu negócio através do modelo de franquia, utilizando as regiões onde tem grupo do BNI. Então, eu vou abrir um negócio em Venâncio Aires. Tem grupo do BNI? Tem. Então, eu vou abrir um negócio lá em Venâncio Aires. Cachoeira do Sul vai abrir grupo? Vou. Então, eu vou abrir o meu negócio lá. Porque lá eu vou conseguir me conectar com as... Porque é algo natural. Vamos lá, tu quer abrir um escritório em Santa Cruz do Sul. Tem escritório lá ou não? Não. Qual é o primeiro lugar que tu vai ir para começar a te relacionar com as pessoas? Normalmente a gente vai, vou me associar na associação comercial, eu vou ir no clube comercial da cidade de alemão, é mais fechado. Cara, o BNI é um ambiente, primeiro, controlado. Segundo, tá todo mundo aberto a fazer negócio porque é intencional eu fazer negócio. E segundo, eu tô interessado no teu negócio para me tornar interessante para ti. Então, vai para uma reunião do BNI. Então, o recado que eu daria é muito mais, né, as pessoas estarem abertas a conhecer. E rápido, né? Porque a gente está crescendo rápido. O que é legal que a gente não falou, né? São equipes de especialistas. Então, o grupo que tu faz parte, é só tu que vai falar sobre contabilidade. Só tem um contador lá. A única pessoa que vão passar referências de contabilidade é para ti. Corretor de imóveis é o Mauro. Então, quando a gente fala que é uma equipe de especialistas, você imagina só. Cara, eu vou te conectar com o Marcos. Ele é especialista em contabilidade. Olha a maneira como o cara que recebe essa referência vai te enxergar. Sim. Eu estou num time de especialistas. O cara é especialista em planejamento tributário. Meu, o cara é fera. Então, corram porque o espaço ele é limitado, né? O grupo de vocês está em formação, ainda tem muita oportunidade de diversas cadeiras, mas tão logo esse grupo se lance, tão logo ele vai começar a preencher, né, todas essas especialidades aí. Que legal. É isso aí. Eu encerro aqui com a frase com que a gente inicia sempre, que é o Bernardo tocou nela antes, comentou, que não é o quanto bom tu é, o quanto tu conhece do teu negócio. Não interessa o quanto bom tu é, tu precisa ser bom. Precisa entregar o que tu promete. Mas para tu dar certo, ter sucesso realmente, é o quanto tu conhece de pessoas. O quanto que tu é conhecido por pessoas, o quanto que tu é quisto, bem quisto e indicado por pessoas. Então, e isso é uma máxima também. Pessoas de sucesso, 85% das pessoas de sucesso têm muito bem desenvolvidas suas soft skills, que são as suas habilidades de comunicação, de relacionamento, lidar com problema, enfim. Apenas 15% é tecnicamente que a pessoa alcança o sucesso, por causa da sua técnica, por causa do quanto ela conhece, então, quanto ela é especialista. Então, se a gente levar isso para o nosso mercado de trabalho, enfim, comercial, mais importa é como tu te relaciona com as pessoas e com o mercado, e com as pessoas, e com o teu cliente, com o fornecedor. Então o BNI faz todo sentido. Porque no momento que tu estabelece conexões, tu passa a ser referenciado. Tu precisa ser uma pessoa de confiança. Nem sempre tu vai ser o melhor, ou o pior, ou o mais barato ou mais caro. Não é sobre isso. É sobre as conexões. Então networking é isso. Nada mais é o BNI que um network profissional. Então, o que eu deixaria de mensagem é para todos que querem realmente, como o Bernardo falou, expandir, crescer, se desenvolver. E muitas vezes, talvez não seja nem na minha cidade, seja numa outra cidade. Esses dias eu conversei convidando uma pessoa para vir para o BNI. Ele trabalha no BTG e ele faz questões de investimentos, né, na bolsa, enfim, enfim, carteira. E eu falei do BNI Conexão, ele participou já do 386. Lá a cadeira já está ocupada, no nosso ainda não, no Conexão do Vale. E eu falei que Teutônia talvez estaria se criando num grupo novo. Aí ele falou assim,
mas talvez faz mais sentido eu ir para o grupo de Teutônia, porque aqui eu já tenho meus clientes. Eu já conheço, eu sou conhecido aqui. Já participo de alguns grupos, mas Teutônia não. Então, vir para Teutônia para ele é estratégico. Porque o BNI vai abrir as portas, o BNI vai fazer ele se tornar conhecido. Então, hoje nós temos uma oportunidade muito grande lá em Encantado, com o Daniel Aires, que está abrindo o grupo. O grupo está em formação, vai ser lançado ano que vem. Esse é o momento de entrar no grupo do Cristo Protetor, né? É protetor, né? É Cristo Protetor. Esse é o momento. Esse é o momento de chamar as pessoas aqui de Teutônia e se reunir. Porque o que acontece? Todos ganham, a cidade ganha. Como o Bernardo falou, são 4 milhões? 3 milhões que era um dinheiro que não existia. Talvez outras pessoas iam fazer. Mas esse dinheiro hoje está circulando na economia de Lajeado por causa do BNI. Então, a mensagem que eu deixo é essa. Se você for convidado para participar de um grupo, aceite. Aceite, vai lá que tu não vai te arrepender. Principalmente o BNI, né? Que para quem quer ganhar, eu acho assim, eu também vejo, não é só as conexões, mas também a gente ganhar dinheiro. Né? Eu acho que também isso é importante, sim, né? Com certeza. Então, eu acho que tudo acaba englobando e o resultado final é todo mundo sai ganhando o seu dinheiro, né? Então tá, quero agradecer, Mauro, Bernardo, muito obrigado por trazer esse conhecimento um pouco mais sobre o BNI, né? E esperamos que quem tiver interesse também possa se fazer parte, se associar, enfim, seguir para frente aí no BNI. Pessoal, quero agradecer a todos vocês. Estamos no YouTube, no Instagram e Deus abençoe. Até a próxima.